Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde a entrevista é sempre carregada de uma pitada de curiosidade e muita informação. Eu sou Marcos Souza e nosso convidado hoje é o piloto comercial e pesquisador André Cabral. André, muito bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço o convite. Eu vou apresentar o André Cabral, sergipano, formado em administração de empresas com pós-graduação em gestão empresarial e atualmente copiloto da Latam Linhas Aéreas. Isso. Além disso, é pesquisador e membro do Grupo Sergipano de Estudos da Segunda Guerra Mundial. Muito assunto a gente vai ter aqui, mas vou abrir falando... A vida de piloto envolve muitas lendas, fantasias, porém não é fácil, né? Pra ser piloto. Todo mundo olha como deve ser. Contudo, a sua trajetória é diferente. Você começa num escritório de uma rede de supermercados, trabalhando ali na salinha com ar-condicionado e de repente vai para uma cabine de um avião. Como foi isso? Que mudança maluca é essa? Bom, na verdade, dando 2 passos para trás, né? Eu comecei a faculdade de Ciência da Computação, fiz 1 ano, e no final do ano eu gostava de um tema que eu gosto de tecnologia, eu gosto até hoje, não domino nada, mas tenho interesse por isso, mas fica na Terra do Vento, pertinho do aeroporto de Aracaju, na Universidade de Tiradentes, e toda vez que passava um avião ali, eu ficava sonhando e desejando estar ali em cima. E apareceu a oportunidade numa escola lá em Piracicaba, na TAM Training Division, uma escolinha que a TAM tinha feito vários acordos, tanto que usava até o nome dela. E a ideia é você fazer o curso lá e você poderia ser instrutor, e depois do instrutor você poderia tentar entrar na TAM. Então o caminho já conhecia você desde a sua formação. Isso foi em 99, em 2000, esses 2 anos eu fiz o curso do PP, o piloto privado, e o PC, piloto comercial, junto com o voo por instrumento e o multimotor. E aí no final disso tudo, chequei as carteiras em 2001 e tentei entrar no G Barbosa como piloto. Mas aí teve aquele acidente fatal, uma tragédia na família. Na semana que o avião caiu, eu estava cheguei a ter uma entrevista com o pessoal para tentar entrar de copiloto ali no Sêneca, o Whisky Sierra Quebec, acho que você lembra bem dele. Bom, o avião caiu, a empresa foi vendida para um grupo holandês, a aviação estava em crise, alta do dólar no setembro, do Brasil, VASP quebrando. Era o clube fechado, né? O clube, eu acho que nessa época, não sei se estava fechado nessa época. Não, praticamente parado, né? Mas estava bem difícil. E eu cheguei a voar ainda um tempo na lote, né? No começo de carreira, uma boa experiência, mas a crise chegou, não tinha mais avião para voar, disse, olha, estou novo ainda, deixa eu voltar para a faculdade. E voltei para a administração e o G Barbosa foi vendido para um grupo holandês, e nessa venda eu acabei entrando como estagiário de administração lá. Foram 3 anos de operações, 3 anos no marketing, fiz a graduação, fiz a pós, fui feliz, gostei muito, uma baita da escola, mas a paixão mesmo é a aviação, né? Não tinha jeito, aquelas viagens. E aí, em 2008, um empresário, com um grupo de empresários aqui no Maratá, comprou um avião e eu saí do G Barbosa e fui voar o avião deles, um King Air. Começou como copiloto. Isso, aí fui lá no final de 2008, 2009, 2010, a ideia de entrei na TAM, para voar a família 320. E voei o 320 até 2019, quando eu fui para o Boeing 767, estava lá até a pandemia. Então, na pandemia voltamos, eu passei um bom tempo sem voar, porque de passageiro foi a 0 em várias rotas. O cargueiro trabalhou bastante e o 777 foi convertido para carregueiro. Cogitou-se botar o 767. Se botasse, eu ia voar bem, mas não colocou. E aí voltei para a Nacional, de novo para 320, e ano passado fui fazer o curso do Boeing 777 e adaptação para o 787. Nesse caso, você fez a sigla, né? PP, piloto privado, e PC, piloto comercial. Na formação, você começa fazendo o PP, né? Isso. Para ir para um comercial, para o PC, qual é a diferença no aprendizado, na aula? Você aprofunda um pouco mais. São as mesmas 5 matérias, só que você tem teoria de voo de alta e baixa velocidade, você tem conhecimentos técnicos de aviar a jato, você normalmente já vai estudar o regulamento de tráfego aéreo por instrumento. Você aprofunda um pouco mais essas matérias. E o PP você pode checar ele com a carteira com aproximadamente 40 horas, a partir daí você já pode ser elegível para checar.
Alguns levam um pouco mais, um pouco menos, enfim. E para o PC você tem que ter um total de 150. Então, a rigor, você pode ter 40 horas no PP e 110 no PC. E dentro do PC dessas 110, você pode fazer seu IFR, que eu vou para o instrumento, que você voa só olhando para os instrumentos, você tapa o painel mesmo, faz o simulador também, enfim. E o voo multimotor, você voa uma aeronave com mais de um motor, para você tentar controlar elas com a simetria de, eventualmente, um motor parar, por exemplo. Essa é a principal diferença dele. Velocidades um pouco maiores, é uma aeronave um pouco mais pesada, mas é a sua formação básica, né? Então, dentro dessas 110 do PC, você faz o IFR e o multimotor embutido ali, normalmente você pode fazer. Então, do multimotor são 20 horas e o IFR são 15. Então, das 20 horas do IFR são 15, o multimotor são 15. Desculpa, perdão. O voo por instrumento são 20 e o multimotor são 15. Então, você faz 5 horas num avião monomotor IFR, que é o Skyhawk, por exemplo, e as outras 15 você já faz no seu multimotor. E aí você terminou a licença de piloto comercial, você pode voar profissionalmente, com fins comerciais. Aí você pode se candidatar a... Vai ser elegível para táxi aéreo, linha aérea. No caso, você falou que fez pela TAM. Seria a Latam tem uma escola preparatória para ter seus próprios pilotos, vamos dizer assim? Não, a TAM, existia uma escola chamada Training Division, que adotou o nome de TAM Training Division porque o dono era muito amigo do Rolim. E o Rolim no começo ficou em cima do muro, mas depois gostou da ideia. Inclusive ele ajudou muito a escola a comprar o Cessna Skyhawk Zero. Então é um Cessna maravilhoso, e os instrutores trouxeram dos Estados Unidos, você viu, vieram voando já. Eram 10 Skyhawk Zero e 6 Cessna 150. E isso aí, a escola tinha uma estrutura nos anos 99 e 2000, chegou ao pico de 2.500 horas no mês, eu acho. Era uma escola de aviação no Brasil que mais voava. Segundo lugar era Belém Novo, que era 900 horas. Poxa. Então era bem mais que o dobro. Essa formação ela é padrão internacional? Você tem os requisitos padronizados já na época DAC, hoje ANAC. Que segue muitas recomendações da Organização Internacional de Aviação Civil. E tem a IATA também, né, que é internacional. Então, se eu fizer um curso fora, em outro país, e vier para cá... Você tem que fazer a convalidação das carteiras. Certo. Alguns países nos Estados Unidos eu sei que é muito comum você fazer a convalidação lá e você fazer o curso lá e você fazer a convalidação aqui. Falando em escola, a gente tem uma passagem que envolveu escola, que foram os pilotos do atentado de 11 de setembro, que fizeram escola, né, dentro dos Estados Unidos, né? Então eles ali estavam acima de qualquer suspeita, né? Estavam ali estudando, entendendo com o tráfico aéreo americano. Hoje eu posso chegar lá, bato na porta, ou é feito uma pesquisa antes para saber que a índole da pessoa que está ali estudando? Olha, eu não posso falar você como civil não vinculado a uma empresa aérea como chegar lá. Eu, quando vou fazer simulador lá, eu tenho que apresentar uma proposta para ter um visto específico de treinamento de aviação lá, justamente por causa do 11 de setembro. Então é um visto um pouco mais criterioso, ele vê o background mais da sua vida. É o Charlie 1 e o Delta, se eu não me engano. E eu acredito que foi por causa da consequência do 11 de setembro. O 11 de setembro foi um divisor de água para muita coisa. Você falou uma coisa agora que a gente tem que explicar para as pessoas que estão assistindo. A gente tem uma nomenclatura. Existe uma nomenclatura no alfabeto na aviação por conta da língua, né? Então foi criado. E tem também, existia uma palavra que era o Roger, que era como se você estivesse dando ok. Hoje você tem que repetir a frase para confirmar que entendeu. Então a gente tem A, é Alfa, B, Delta, Charlie, é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, e assim vai. Depois eu boto para vocês entenderem. André, eu escuto uma história que na formação a pior disciplina é a de meteorologia. A meteorologia, ela é a ciência que a gente mais tem contato e menos para observar. E ela é um pouco complexa, porque às vezes você tem conhecimentos técnicos. Por exemplo, o motor do avião que você vai estudar é um motor a pistão. Então, não é incomum um rapaz do perfil que quer fazer para os pilotos já gostar de carro. E já entende um pouquinho de mecânica de carro. Então, o conceito do motor mesmo. O motor a reação já é um pouco diferente. Não é um bicho de 7 cabeças. Regulamento de tráfego aéreo são regras.
Teoria de voo, inclusive, é tão fácil que eu dei aula de teoria de voo na Airflight. Não sei se você lembra da escola Airflight. Eu cheguei a dar aula lá. E meteorologia, realmente, navegação é organização, você se organizar, fazer direitinho, se você errar no começo, aquele vai perdurar todo o resto da navegação. E realmente meteorologia que você menos tem contato, e eu tive muita sorte de ter um professor muito bom. Sérgio... Deu branco aqui o sobrenome dele, Sérgio Mello, alguma coisa assim. E ele é um cara assim, de uma cultura absurda, ele sabia passar muito bem isso aí. Então eu tive a sorte de ter um professor muito bom de meteorologia, mas eu sei que se você não tiver um bom professor de meteorologia, você vai ter dificuldade. No acidente do Air France, aqui no Oceano Pacífico, que saiu do Rio e ia para Paris, tem um pouco ali de ter estudado, tem um pouco de conhecimento daquelas formações de nuvem. Não foi fatalidade. Eu teria que ver novamente o relatório. Eu acredito que falta de conhecimento sobre meteorologia foi um fator contribuinte, não. Uma pergunta que não se respondeu ainda até hoje é por que ele não desviou. Isso não se sabe até hoje. Então, um colega que fez um voo na mesma noite, só que em vez da ida, ele fez a volta, e ele fez Paris e Guarulhos, mas uma rota paralela àquela. Ele fez desvios de, segundo ele, 200 milhas, quase 400 quilômetros. Então, foi um desvio expressivo, mesmo para um voo então, de longo curso. E você passar por um mau tempo vai ser desconfortável, ele vai eventualmente talvez desacoplar o automático e tal, mas não é isoladamente um fator que vai derrubar o avião. Muito desconfortável. Falam que turbulência não derruba o avião. É desconfortável. E você pode, eventualmente, se você não tomar cuidado, você pode perder o controle da aeronave. Mas como aconteceu. E o que aconteceu ali, ele entrou ali e não sabe até hoje por quê. Mas aí o que aconteceu, todo acidente, normalmente são um conjunto de fatores contribuintes. E o fator contribuinte daquilo ali entrou no mau tempo. Isso não vai derrubar o avião. Entrou no mau tempo, entupiu o tubo de Pitot, que é aquela tomada estática que você vê de acordo com a pressão, a velocidade aerodinâmica, a altitude. Se entupir isso, também não vai derrubar o avião. É previsto, você tem uma manobra prevista chamada Unreliable Speed. E na hora que acontece isso, o piloto automático desacoplou, só ele não tem informações suficientes para voar com segurança, está contigo. E ele foi voar, só que ele não executou da maneira correta a manobra, porque ele fez uma vez só lá no início do treinamento, provavelmente. E nessa dele seguiu o Flight Director, que é um diretor de voo, uma cruzinha que fica no horizonte artificial, que é o principal instrumento que você tem que olhar aquilo durante o voo, naquelas condições, porque você estava à noite, instrumento, você não via nada por fora. Então você não pode confiar no que você está vendo por fora, nem nos seus sentidos, você tem que confiar nos instrumentos. E o Flight Director mandou ele subir. E ele subiu. Na verdade, quando você entra no Reliable Speed, uma das primeiras coisas, desacopla automático, desacopla potência automática e desliga o Flight Director. E ele não fez isso. E aí ele brigou com a potência, brigou o manual, seguindo o Flight Director. Demorou muito tempo para ele entender o que aconteceu. E nessa de brigar, ele acabou perdendo o controle da aeronave. E agora, recente, nós tivemos o acidente da Voipes, que também é um fator somatório de atmosférico, né? Gelo, e não se sabe aí. Pela primeira vez, pelo que eu vi, o Lito, o Fernando do Aero, pela primeira vez a gente teve a situação, me corrija se eu não estou errado, de ter uma imagem clara de um parafuso chato, a ação do parafuso chato. E aí entrou. Aquele avião não voei, eu já fui de passageiro na TR, não pilotei ele, não tenho o curso dele, não sei detalhes, não sabia responder com propriedade. O cenário está se enquadrando para a formação do gelo ser um fator contribuinte, mas só o relatório final vai poder concluir isso aí. É muito importante você falar isso, porque assim, gente, quando tem um acidente, o que vai aparecer de especialista, mas a palavra final é CENIPA, né? Sim, então, assim, não caiam, né? Eu vou ouvir primeiro o especialista que apareceu que vai ter a solução, né? Tem que ter muita... Como aviador é instintivo a gente discutir hipóteses, mas a gente tem que respeitar muito que não só nosso conhecimento é limitado, seja da parte técnica de investigação. Eu fiz um curso primário do CENIPA, não tenho os outros cursos. E a experiência em investigação, e não estava lá na hora para saber, não tenho os dados da caixa preta, então só
uma investigação formal para fazer juiz mesmo, para ser honesto com todo mundo. André, justo. o nosso CENIPA, ele se equivale a nível de técnicos de qualidade ao FAA americano? O FAA, se eu não me engano, ele é mais ou menos ele é mais parecido com a ANAC da gente, uma agência reguladora que investiga. Dentro do FAA tem a parte de investigação de acidentes aéreos, que seria o equivalente ao CENIPA. O CENIPA hoje não deve nada a ninguém. Até onde eu sei, meu conhecimento também é limitado, eles já têm muita experiência, muito curso fora, muito intercâmbio de informações, de práticas, de boas práticas. No caso do Air France mesmo, o CENIPA se envolveu, o coronel Lupoli, ele foi um investigador brasileiro que estava lá no oceano, inclusive dentro do navio que estava fazendo a busca do Air France, e ele era não sei se era do 01, não era o 01, porque o 01 é um brigadeiro, mas talvez ele fosse o 02 ou 3 do CENIPA na época, e toda vez, porque o avião, apesar de um avião ser europeu, uma empresa aérea francesa, mas ele decolou do Brasil e estava em águas internacionais e o último contato dele foi com o Brasil. Então o Brasil se envolveu também e era o ponto mais próximo de apoio. E não deve nada a ninguém. Eu acho que o CENIPA já tem, eu não sei se são 50 ou 60 anos que eles têm de história, posso estar enganado, mas tem muito tempo e muita experiência e disciplina na parte de investigação. Na sua formação, lá atrás, naquele primeiro aviãozinho, e hoje no maior, vamos dizer assim, porque a gente fala de 747, fala de 380, mas o 777 é o 777, né? O maior é o avião com o maior bimotor do mundo. O maior bimotor do mundo, o maior... Pessoal, alguns brincam que é o jumbo de 2 motores. Tanto que chamam ele de Bigfoot, né? Que é do trem de pouso enorme. Qual foi assim, cara, tá difícil. Teve aquele momento durante o teu treino e falou assim, tá difícil. Eu quero, mas tá difícil. Olha, da operação do avião em si, não me arriscaria a dizer alguma coisa nesse sentido. O difícil é a vida do aviador, que você tá longe de casa, aparecem os problemas em casa, e você não consegue estar junto, você não consegue responder do jeito que você gostaria. Essa acho que é o maior desafio do aviador. Eu tenho uma sobrinha que é comissária na Ibéria, tá até um aviãozinho aqui da Ibéria, e aí eu, ouvindo as conversas dela, eu vejo assim, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ele além de treinar o carro, ele treina também o corpo, um jogador de futebol, além da técnica, ele treina o corpo. O piloto também tem esse cuidado, além de treinar, que é assim, poxa, eu já trabalho, ainda vou para um simulador de voo em casa, vocês também têm que ter um tipo de preparação psicológica, não sei, vocês têm que fazer preparações, não é ficar... Teve uma vez eu comentei contigo sobre umas palestras de segurança de voo que eu faço, né? E quando eu fiz pro pessoal do infecção hospitalar, um congresso de infecção hospitalar que eu fui participar, eu fiz um bate-bola com uma pessoa antes, com a enfermeira que cuidava da parte de segurança do paciente. E ela fez um comentário que para mim é a coisa mais natural do mundo. Eu disse, olha, tal dia, tal horário eu vou poder ter uma reunião, que era uma reunião preparatória para esse evento, até tal hora, porque tal hora eu vou ter que dormir, porque eu tenho que ter X horas de sono antes do voo. Gente, eles organizam até o horário que eles vão dormir, acordar. Então a gente sempre tem que estar bem descansado para fazer o voo, tem que estar a cabeça boa, o corpo bem. Quando tem algum acidente aéreo, eles investigam como é que está a sua vida pessoal, se está com problemas financeiros, se está com problema em casa. Isso lembra um filme do Denzel Washington, né? Que ele é piloto e ele tinha toda uma coisa por trás, né? Naquele voo. Vocês têm dentro da companhia aérea existe um gerenciamento de fadiga. Sim, também. Tem um programa de gerenciamento de fadiga. Para o piloto estar sempre pleno, né? Sempre alerta, vamos dizer assim, né? Uhum. Existem diferenças nas rotinas do piloto de voo nacional e de voo internacional? A rigor, as regras são as mesmas. Porém, o voo internacional ele tem uma característica diferente. Não são várias etapas no mesmo dia. Você voa nacional, você voa 3, 4, 5 etapas no mesmo dia, às vezes em 3, 4 aeronaves diferentes, da mesma família, mas você pode voar 3 320 diferentes. Um com motor CFM, outro com IAE, outro com PW, que é o mais novo. E você vai checar a documentação daquela aeronave, checar todos os itens que podem estar eventualmente em manutenção,
Porque o avião, ele tem uma lista chamada MEL, que é a Minimum Equipment List, a lista mínima de equipamentos. Você perder um gerador, eu vou checar a MEL. E a MEL pode dizer, por exemplo, eu vou fazer um voo daqui de Aracaju para Salvador de dia, eu perdi um gerador. Não vou parar o voo por causa disso, que eu tenho um outro gerador, tem 2 baterias, tem APU. Então não faz sentido, não é uma razão séria o suficiente para parar um voo. Fazer um voo intercontinental à noite, mau tempo e tal, aí já é outro cenário, então ele pode restringir você mais isso aí. Então a gente sempre checa todos os itens de cada aeronave, seja tá faltando o risco lá, pitotube, que tá arriscado ali na fuselagem, que tem que estar escrito o nome dele, bateu gelo, ou alguma outra coisa, um pássaro, alguma coisa e raspou o nome. Eu tenho que ler que aquilo ali está raspado. O mecânico ou o piloto que fizer a inspeção externa tem que lançar aquilo ali. E todos os itens, por menor ou maior que seja, uma luz do passageiro tá queimada, a gente tem que ler aquilo ali. Então é uma lista grande que a gente lê todo voo, toda vez que a gente vai fazer o voo, para ter consciência situacional, o que tem e o que não tem. Então, você faz isso no voo internacional, você faz uma subida. No voo internacional não é incomum a gente estar em 3 ou até 4 pilotos. Europa, Estados Unidos, é muito comum você estar 3 ou 4 pilotos. 4 pilotos hoje em dia estão Frankfurt, Londres e Los Angeles. Então, uma conta bem simplória, 12 horas de voo. A primeira e a última hora de voo, os 4 estão no cockpit. Então, são 4 pessoas olhando, ouvindo, tirando a dúvida um do outro. Não, eu ouvi isso, entendi aquilo. Então, na dúvida, vão perguntar de novo. Checa o manual, vê alguma especificidade daquele aeroporto. Então você tem mais apoio, você divide mais o bolo, né, da preparação do voo, do acompanhamento do voo. No voo nacional normalmente são 2. Então você tem menos pessoas para dividir, então mais etapas por dia, subidas, descidas, aproximações do aeroporto, às vezes mau tempo. Então você junta aquilo tudo várias vezes por dia, é um pouco mais cansativo. Pode ser um pouco mais cansativo. É verdade, então, que não se tem turmas fechadas, assim, você não voa sempre com a mesma tripulação para não ter acomodação, né? Mas, assim... não é por isso. O nível de padronização é muito grande. Então, perder um motor na decolagem, eu vou responder de uma maneira que qualquer outro copiloto ou comandante vai responder. Eu sei exatamente o que eu tenho que falar, o que eu tenho que ouvir, e isso é ensaiado exaustivamente no simulador. Então a padronização é muito grande. A palavra que a gente vai usar na hora é padronizada, a sequência é padronizada, tudo é padronizado. Então você não voa com o mesmo copiloto, com a mesma aeromoça? Não. O padrão de voo pode ser qualquer um que estiver ali. Na verdade é incomum você voar muitas vezes com a mesma pessoa. Você falou uma coisa interessante, que também é uma pergunta minha. Esse sobe e desce, pressuriza, despressuriza, dormir fora de casa, dormir em cidades. Eu me bati com você no corredor do aeroporto em São Paulo. Envelhece mais rápido essa condição de trabalho? Envelhece mais rápido a pessoa? É uma característica desafiadora, porque você tem um ciclo circadiano do sono, que às vezes é um pouco diferente, porque você voa a noite inteira e tem que dormir de dia, então não é o natural. Mas para isso existe o programa de fadiga para prevenir e definir bem os limites disso aí. A gente vai alongar um pouco sobre o piloto para chegar num outro assunto. Perrengues em voos. Você já passou por algum? Ainda bem que só em simulador. Só em simulador. Sim, você tem um mau tempo, que você se preocupa que vai derrubar o avião, não, mas fico preocupado do passageiro ficar assustado, de cair alguma coisa, uma mala no passageiro, alguém levantar para ir no banheiro, se machucar, porque às vezes a gente ouve muito, desliga o cinto e faz o desvio meteorológico, e o passageiro não tá batendo, não tem turbulência. Pra que eu tô com o cinto apertado? Ele não sabe que a gente tá fazendo os desvios podem ter eventualmente uma turbulência. Você tem uma nuvem, você vai pela direita ou pela esquerda, depende muito do contexto. Mas a gente vai sempre do lado contrário do vento. Se a gente tá nesse sentido e tá da esquerda para a direita, então a gente vai para a esquerda. Porque se a gente vier pela direita, o vento pode subir na nuvem e afetar a aeronave. Eu não estou passando no mau tempo, mas eu posso sofrer esses efeitos. É uma possibilidade. Então por isso que a gente liga o cinto preventivamente. E às vezes a gente ouve os comissários dos passageiros sentados, avisa para estamos passando por lá de turbulência. E não está tendo turbulência.
E, De repente acontece. mas porque a gente está fazendo todas as manobras mitigadoras. Falando nessa questão de cinto, recente, a gente teve alguns casos aí de incidentes por conta de passageiros foi arremessado dentro da aeronave. São essas surpresas que acontecem, você tá ali de repente, pum, acontece uma... Você não prevê, né? Pode ser, a gente chama de turbulência de céu claro. Você não consegue detectar aquilo ali no radar meteorológico, ou é muito pequeno e o radar está com um range um pouco maior, ele não sai com a ênfase que deveria passar ali, mas normalmente a turbulência de céu claro que é mudança de vento. Então, isso aí, a gente pode ter uma previsão meteorológica para isso, sim. A gente pode ter uma outra aeronave que está na mesma rota e passou por isso, se informa ao centro, o centro de controle, né? Se o centro de controle vê que aquela aeronave da frente teve aquilo ali, ele avisa para a gente, olha, tá, o azul, a nave tal reportou turbulência nessa rota, ciente. Então, às vezes você mantém o mesmo perfil de voo, às vezes você reduz um pouco a velocidade preventiva, às vezes você liga um cinto. Normalmente a gente espera para ver, porque às vezes um cara falou que estava caindo o mundo e não era bem aquilo. E às vezes tem turbulência que ninguém fala que está acontecendo. Então é meio subjetivo isso. Infelizmente é subjetivo. O radar meteorológico ele é bem mais preciso. Nos seus voos internacionais, eu sei que você já passou por uma cidade e aí tem uma pergunta bem característica sobre ela, que é Nova York. E em Nova York teve um incidente que se tornou histórico, que é o pouso do Sully no Rio Hudson. Você, como piloto, com a experiência que você tem, o que você pode falar daquilo ali? Aquilo volta a acontecer um dia. Esperemos que não. Mas uma perícia dessa... Aconteceu em 2019. 2019, um pouso em água? Não, plantação de milho. Mas a água... Na Rússia. Só que foi bem mais baixo que o Sully. Ele só deu tempo de recolher o trem e aí colocar lá um 321 e não morreu ninguém. Isso tudo vem de um treinamento. O Dual Flame Out é um item de memória. Esse Dual Flame Out é perder os dois motores. É um item de memória que a gente tem que saber. Não tem que consultar. A absoluta maioria das situações a gente tem que consultar o manual. O instrutor americano, que ele não foi meu instrutor, mas é um instrutor que é bem conhecido no meio, ele fala que o primeiro instrumento que você olha numa emergência é o relógio. Calma, que você tem tempo. Então, muitas vezes é indicação, mas essa é a última hipótese que a gente leva, mas a gente sabe que muitas vezes é indicação. A gente tem que cercar disso aí para ter certeza realmente que aquilo ali, muitas vezes preventivo, a gente faz a contingência, para na dúvida já está tudo preparado. O caso do Sully foi assim, um caso muito peculiar, de perder os dois motores a 2.800 pés, uma das áreas mais densas de população do mundo, que é Manhattan, e quem inventou o termo Milagre do Rio Hudson foi muito feliz, porque foi um grande milagre, foi muito feliz aquele contexto, porque um comandante muito experiente, foi instrutor, foi investigador, piloto de militar. Piloto militar, uma experiência, um background bem robusto também. O copiloto dele, ele tinha uma grande experiência em Boeing, ele não tinha experiência em Airbus, aquele foi a primeira chave de voo dele, chave de voo é uma sequência de voo de uma semana. Primeira chave de voo depois do treinamento do Airbus, ele tinha pouquíssima experiência de Airbus, e a filosofia do Airbus e Boeing existem algumas diferenças, né? Ele tinha pouquíssima experiência no Airbus, mas ele tinha experiência como aviador, então ele manteve a calma, a tranquilidade, seguiu os procedimentos corretos. E então ele baixou o nariz, ele viu quais eram as opções dele, foi muito assertivo na comunicação. Quando ele deu para diagnosticar tudo, ele viu realmente não tinha mais o que fazer. Eu vou pousar no Hudson, que é o lugar mais seguro ali, dadas as circunstâncias. E pousou. O filme, precisamente, né? O filme Sully, para mim, é quase um documentário. Pra você ter ideia, os caçadores de erro, né? Cara, tem uma hora que quando você mostra a imagem lá, o pushback é o motor IAE, e o motor do avião foi o CFM. O erro que eu encontrei no filme. Então, do ponto de vista técnico, ele foi muito, muito, muito fiel. É engraçado que quando a gente lê aquele folheto ali na poltrona, em caso de pouso na água, você pousar na água. Pousou na água. E uma água extremamente fria, né? Muito frio, correnteza forte. O escape slide da porta da frente esquerda não abriu. Ele teve que abrir manual e uma pessoa saltou.
Os helicópteros chegaram rápido, os barcos chegaram lá. Então, dependendo do lugar, não teria aquela estrutura toda para te salvar. Então, muitas pessoas poderiam morrer de hipotermia, enfim, um conjunto de fatores que ajudou muito a sobrevivência de todo mundo ali. No caso dele, para a gente terminar essa parte, quando tem um acidente, então o acidente se torna uma escola para todos os outros pilotos, né? Vocês recebem da companhia, olha, aconteceu um acidente lá em tal lugar, vamos revisar isso aqui, vamos ajustar. O nome da palestra que eu tenho chama-se A Segurança de Voo, Lições Aprendidas. Poucas indústrias você consegue, com tanta precisão, você refazer tudo o que aconteceu para tentar encontrar o que causou aquilo ali. Então você tem a Data Recorder e Voice Recorder, que são as famosas caixas pretas, que são laranja. E um grava todos os dados do avião que aconteceu, até dependendo do avião, até a pressão que você colocou no manche. E o outro grava o som dentro da cabine, o som, todos os ruídos da aeronave, até o aumento do impacto do ar, por exemplo, que se aumenta a velocidade. E basicamente o que foi falado e como ele decidiu o que decidiu. Entonação, você vê isso tudo, aquilo ali. Então ele estava vendo aquilo ali ou não, ele percebeu ou não. O Air France mesmo, eles não tinham noção do que estava acontecendo. E depois de um tempo, o comandante foi o primeiro a perceber, né? Estamos caindo. Então, um acidente vira um aprendizado, em todos. Sempre. Então, assim, a gente... Porque após a investigação, você sai um relatório final com recomendações de segurança para aquilo ali não acontecer novamente. E aí está mundial essa recomendação. Depois da França, muita gente treinou Unreliable Speed no mundo inteiro. Então, para deixar todo mundo tranquilo, voar ainda é seguro e muito. Eu brinco que a parte mais perigosa do voo é você chegar e sair do aeroporto de carro. Dependendo até da cidade. Tivemos aqui uma parte com uma palestra de aviação, mas tem um outro fator que é da sua história que a gente precisa conhecer, que te trouxe até aqui. Você é pesquisador da Segunda Guerra Mundial, da aviação da Segunda Guerra Mundial, especialmente a participação brasileira, a aviação de caça brasileira em guerra, que foi a única vez que a nossa Força Aérea esteve no front, se eu não estou errado, né? Guerra, efetivamente. Se eu não me engano, na Guerra do Paraguai foi a primeira vez que eles usaram balão para observação. Mas não ataque mesmo, não me recordo. Teve a Guerra da Lagosta, que eu não sei se foi a Marinha junto com a Aeronáutica, outro capítulo. Mas assim, um grande aprendizado foi a Segunda Guerra Mundial, sem sombra de dúvida. Mas para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa de um ponto inicial. E aí eu preciso que você nos conte tudo isso, que é essa sua experiência. A noite do dia 15 e 16, entre o dia 15 e 16 de agosto de 1942, onde tudo começa. Isso. O que foi que começou? Então, em 42 o mundo estava em guerra. A Segunda Guerra Mundial. E o Brasil tinha sido atacado 15 vezes, só que tudo isso aconteceu fora de águas territoriais brasileiras. 15 navios do Brasil foram atacados, alguns afundaram, outros não. 136 mortes. E o Brasil ainda mantinha, a rigor, sua neutralidade. Na prática, ele já estava ajudando os americanos. Bom, a base aérea de Natal, de Recife, São Luís, Belém, são bases aéreas que foram montadas pelos americanos. A parte da US Navy, da Marinha Americana, ela chegou em Recife, montou uma estrutura expressiva lá, e o Brasil ainda mantinha a neutralidade, só que já estava sendo atacado. E aí, no dia 17 de agosto de 42, o capitão dos portos, Gentil Homem de Menezes, um capitão de corveta, hoje é um fragata, seria equivalente a um major no exército. E ele chegou no aeroclube e disse: olha, tem um navio que está sumido, que não chegou aqui em Aracaju. Você tem como decolar aí? Porque em 42 o Brasil não tinha estrutura de estrada no Aracaju, nem muito menos. O Brasil inteiro tinha por menos de 300 quilômetros de estrada asfaltada, o país todo. Então toda a movimentação era navio, majoritariamente, trem ou avião. E aí o pessoal do Aeroclube de Sergipe, sem formação, sem experiência, sem treinamento, sem equipamento, sem nada, decolou no Aeroclube, sobrevoou o Litoral Sul e voltou para o Aeroclube e deu o parecer. Só ali. Então, primeiramente, sumiu o navio. Isso. Sumiu um navio. Dia 17. E aí ele falou: olha, encontramos ali óleos, destroços, corpos e encontramos sobrevivente do Aníbal Benévolo. Mas o navio que eles estavam procurando era o Baipendi. E aí, 3 aviões do Aeroclube, com um piloto na frente e um médico atrás do primeiro. O primeiro, na verdade, por uma coincidência, o Walter Batista, com o Lorival Bonfim, o Walter Batista, fundador e presidente do Aeroclube de Sergipe.
E o Lourival Bonfim era amigo dele, médico, que também era piloto. Eles pousaram, eles viram o cozinheiro do terceiro navio torpedeado. E ele estava com a bacia quebrada, mas ele não queria, ele queria botar ele no avião. Não quero mais nada Isso é aqui. onde aqui? Na Praia do Saco, ponta Praia do Saco. Exatamente o ponto a gente não sabe. Tem um ponto que a gente sabe da maior concentração, que é onde hoje tem o cemitério dos náufragos. Que é a gente chama aqui de rodovia nos náufragos. Foi Por aqui. causa desse evento. Isso foi a quantos quilômetros da costa aqui? Tem algumas divergências em relação a esses números. O mais próximo foi 5 milhas e o mais longo, acho que umas 15 milhas. E foram quantos navios? 3 navios. 3 navios. Ninguém Eles estavam sabia procurando disso, né? o Baipendi, que foi o primeiro que foi torpedeado, 2 dias antes, na noite do dia 15. O Baipendi, 7 da noite. O Araraquara, 9 da noite. O Aníbal Benévolo, que vinha para Aracaju, às 4 da manhã do dia 16. Os 3 saíram de Salvador. Um ia para Aracaju, o outro Maceió e o outro Recife. As 3 capitais logo acima. E os 3 foram torpedeados entre Bahia e Sergipe, teoricamente do lado da Bahia, mas ainda tem uma discussão sobre esses pontos. Mas a correnteza acabou levando a maior parte dos corpos e dos sobreviventes para o litoral do Sergipe. Tanto que os primeiros que chegaram foram do Baipendi, o primeiro torpedeado. E ele era um navio de marinha mercante, os 3 eram um navio de marinha mercante brasileira. Só que o Baipendi estava levando uma companhia de artilharia que estava sendo de mudança do Rio de Janeiro para Olinda. Então, o militar tinha um preparo um pouco melhor, então eles conseguiram sobreviver e chegar até a praia. Da Praia do Saco ali, eles foram levados de barco até Estância por pescadores. Em Estância, eles chegaram no hospital Amparo de Maria, que recebeu feridos, e os militares mandaram um radiotelégrafo para Recife informando sobre o torpedeamento. E aí Recife mandou um radiotelégrafo para Aracaju. Aracaju foi lá procurar um navio que estava sumido. Eles já sabiam que tinha tido um ataque. Um ataque nazista. Só que eles não sabiam que era nazista e não sabiam que eram 3 navios. Só tinha informação de um naquele momento. Então ali começa o Brasil na Segunda Guerra Mundial, teoricamente. Eu também tinha essa visão de começa, mas eu mudei um pouco, fiz uma mudança singela nisso aí. O Brasil já tinha sido atacado, já estava fornecendo muitas coisas, principalmente borracha, porque a borracha do mundo estava concentrada na Ásia, o japonês estava tomando conta disso. Sem borracha você não faz uniforme, carro de combate, arma, nada, mangueira, pneu. E o Brasil teve o extrativismo muito forte para poder fornecer borracha para os americanos. E estava neutro. Então, o esforço de guerra já começou aí. Só que aí, depois que ele foi atacado em território nacional, nas nossas praias, chegaram os corpos de civis, mulheres, crianças, teve uma comoção nacional. E uma semana depois do ataque em Sergipe, o Brasil declarou estado de beligerância com a Alemanha e Itália. Então a gente defende a tese que, para o Brasil, o estopim da guerra foi em Sergipe. Não começou, mas a mudança foi o limite. Não, peraí. Aí não foi dá. a maior consequência geopolítica. E aconteceu por causa de um fato em Sergipe. Você fala do Aeroclube e eu entrevistei aqui o comandante Fernando Góes, do GTA. Uma vez ele falou isso, que praticamente ali nesse momento nasceu um GTA, né? O Aeroclube. Eu fiz um paralelo com ele, que foi o seguinte: o filho do Walter Batista, quando ele tinha 60 anos, ele teve um filho, Paulo, ele tem por volta de uns 36, 38 hoje, está fazendo um curso de piloto. E aí eu contei para ele a história do projeto, tal. A ideia é a gente fazer uma reencenação histórica. Um dia trazer um Piper Cub J3 que o pai dele voou, botar ele com roupa de época e fazer um voo como se fosse o pai dele voando, né? E eu falei com o Fernando, por que a gente não faz um paralelo com o GTA? Uma aeronave cruzando com a outra, uma do lado da outra. Por quê? Primeiro, isso aconteceu no nosso litoral, os sergipanos fizeram, mas quem faz isso hoje formalmente é o GTA, com treinamento, com equipamento, expertise toda. Você falou que eles pousaram na praia? Sim. Pousaram... aviões leves, né? Então dá para pousar. Hoje não é permitido. Em emergência, claro. Eles saíram sem rumo, sem noção, vamos procurar... Sem rádio, sem GPS não existia. Sem treinamento, sem treinamento, sem radar, sem nada. Eles decolaram, olharam, marcando o tempo, a prova que eles estavam indo para saber onde estavam. Hoje, a geografia daqui não é muito desafiadora, a gente já sabe exatamente como está. Mas ficou preocupado com a autonomia só para poder voltar, né? E aí tem outra parte que é onde eu queria trazer você para o que você mais conhece, que pouca gente conhece. Então, o Brasil entra na guerra, definitivamente, manda o exército, tudo, e se forma um grupamento aéreo de caça para combater lá fora.
E aí no meio tem um sergipano, tem um aracajuano, que Isso. se torna, para uma cidade na Itália, um herói. Uhum. Então, quem é esse cara? O Aurélio Vieira Sampaio. O Aurélio Vieira Sampaio, nascido em Aracaju, em 1923. Ele foi com a família para o Rio, um jovem, e foi voluntário para as Forças Armadas, para a Força Aérea, recém-criada Força Aérea Brasileira, e foi de 41, se não me engano, na Força Aérea. E ele foi voluntário para o grupo de caça, primeiro grupo de caça. Ele fez o treinamento no Panamá, inicial, que é um dos P-40, e nesse momento ele foi cortado do voo por causa do desempenho dele. E o americano achou que ele não estava apto e cortou ele do voo. Ele disse, então, eu quero ser voluntário ainda, eu quero fazer alguma coisa no grupo de caça. E foi voluntário para operador de radar, e aí foi para os Estados Unidos, fez o treinamento nos Estados Unidos e seguiu com o grupo todo para a Itália. Na Itália, começou a ter baixas de piloto, adoecia, ou era batido, morria, e faltou piloto, e ele se colocou pela terceira vez como voluntário novamente. O Nero Moura, o comandante do primeiro grupo de caça, fez uma avaliação, apertou ele e viu que ele estava apto para fazer o voo. Onde ele aprendeu a pilotar? Onde ele aprendeu a pilotar? Talvez o William tenha colocado isso no livro, eu não me recordo. Falando, eu vou falar, a gente tá com um livro que é a 16ª Missão, esse livro aqui, que o André me presenteou, que é a história do Tenente Aurélio Vieira Sampaio, né? Isso. Aqui tem toda essa parte, né? Tem. Ele só nasceu aqui ou ele morava aqui e aí a família morava tudo. aqui, parte da família morava aqui, os pais tinham ido para o Rio de Janeiro, trabalho, não me recordo exatamente, teria que ler novamente, porque assim, eu não estou estudando só aviação, estou estudando a Marinha, Exército Aeronáutica. E só de Sergipe já tem muita coisa. Sergipe mandou muita gente. Eu não sabia nem de um piloto sergipano no grupo de caça. Já descobrimos 9 sergipanos no grupo de caça. 9 pilotos. 2 pilotos, sargentos, cabo, taifeiro, soldado. Eu não sabia nem de um, quanto mais de 9. Então, ainda está se descobrindo algumas coisas. O Aurélio chegou com que idade lá na guerra? Em 44 ele tinha 20... Ele era de 23 e tinha 21 anos. 21 anos. Um garoto. Uhum. O garoto vai pra guerra. Sim. E aí, assim, como foi formada essa Força Aérea Brasileira pra lá? Quais eram as aeronaves? Onde arrumaram as aeronaves? A gente já tinha? Como foi isso? A Força Aérea veio originária da aviação do Exército e da aviação da Marinha, que os dois já tinham. Inclusive, a Força Aérea Americana ela foi formada depois da Força Aérea Brasileira. E ela era USAF Army, a Força Aérea do Exército Americano, e a Força Aérea e a Aviação Naval. E delas juntaram a Força Aérea. A mesma coisa aconteceu aqui. A aviação do Exército com a aviação da Marinha juntou e fez a Força Aérea Brasileira. O treinamento inicial no Panamá foi com o P-40, a aeronave americana, porque o americano estava suprindo o Brasil nesse sentido dos armamentos, da doutrina, que até então a doutrina era francesa, então já mudou para a americana, que era mais moderna. E lá nos Estados Unidos eles fizeram o treinamento do P-47, que ele é bem mais robusto do que o P-40, é bem maior. E eles levaram os aviões lá para... Não, eles foram de navio para a Itália, mas lá já tinham os aviões que seriam os aviões do primeiro grupo de caça brasileiro, com a pintura específica do Brasil. As primeiras missões eles compunham uma esquadrilha americana, depois eles começaram a fazer as próprias esquadrilhas brasileiras. Quando eles chegam lá, como se fala, eles sempre foram balizados pelos americanos, Sim. Né? O primeiro grupo de caça era subornado ao 350º grupo de aviação. E a Força Aérea Brasileira voou especificamente só na Itália? Sim. Só na Itália. Isso era uma decisão tática? Você cuida aqui, outro... Foram espalhando? É uma decisão do alto comando americano. Quantos eram... Você tem uma noção de qual era o tamanho da nossa Força Aérea na Segunda Guerra? Olha, eu vou ficar devendo esse número, porque teve um número de pessoas que foram, teve pessoas que se tornaram passaram por voo lá,
é um número que flutua um pouquinho nisso aí. Eu sei que o Aurélio fez 16 missões. Na volta da última missão, ele procura alvos de oportunidade, né? Já estão voando, então vamos ver o que a gente pode fazer por aqui também. Foi fazer um ataque perto de Milão, uma cidade chamada Ródano, a 15 quilômetros a leste de Milão. E ele foi abatido por uma Flak, uma bateria antiaérea alemã, que estava disfarçada de cruz vermelha no solo. E aí ele cumpriu a missão dele, mas na volta ele foi abatido. Então, aí onde eu ia te perguntar, para você falar um pouco do que o Aurélio, como era o trabalho dele lá. Era piloto de caça de P-47. P-47, avião americano, né? Isso. Então, ele não voava para caçar aviões, ele... Não, naquela fase da guerra, eles estavam mais ataque ao solo. De bombardeio ou metralhar, ataque picado, né? Que ele abaixa o nariz, ele vai até o alvo, que é perigosíssimo, porque você tem que manter a sua alça de mira, então é fácil de alguém te enquadrar também. No dogfight, você pode mudar a sua trajetória para a esquerda, para a direita, sobe ou desce e tal, corta o motor, reduz, na verdade. Mas ali você tem um alvo fixo, você também acaba ficando fixo, então é perigosíssimo aquilo ali. Esse grupamento que ele voava só tinha ele de sergipanos? Não, tinha o Paulo Costa também. Sergipano Paulo Costa. E eu falei com o filho do Paulo Costa e disse: não, essa história é do meu pai. Não, é do Aurélio. Ficou essa confusão. Eu falei com o Vicente Vasques, para mim hoje é o maior especialista no grupo de caça do Brasil. Ele é um paulista de Santos. E ele saberia de cabeça todos os dados que você estaria me perguntando agora, né? Até o nome das pessoas, a data de nascimento, enfim. E o Vasquez falou: André, deixa eu revisar aqui. Ele revisou. Os dois foram voluntários para o Panamá, os dois foram desligados no Panamá, os dois foram para Suffolk, nos Estados Unidos, fizeram treinamento de radar, e os dois foram para a Itália, e os dois foram voluntários lá, e os dois começaram a voar lá. Só que o Aurélio parou na 16ª missão, e o Paulo Costa realizou 68 missões. E voltou para o Brasil. Paulo Costa voltou para o Brasil, ele seguiu carreira na Força Aérea e chegou oficial general na Força Aérea, que é o brigadeiro. Até hoje, o único brigadeiro sergipano. A patente maior da aeronáutica. É o generalato, né? Que o generalato você tem 3 níveis, de 2, 3 ou 4 estrelas. Ele chegou de 2 estrelas. O Aurélio, ele é icônico por conta de um fato que você falou aí, Ródano, né? A cidade na Itália. Ele é um herói para a cidade, né? Sim, 5 pilotos brasileiros morreram em combate. Um deles era o sergipano. Então, proporcionalmente 20%. Então, você pode ouvir o número 5, 8 e 9, que foram 5 em combate, 3 em treinamento ou traslado na Itália e 1 Gastaldoni que morreu no Panamá. Então, às vezes, dependendo de onde você ler, ele não inclui o Gastaldoni que morreu no Panamá no treinamento. Então, em combate contra o inimigo, em ação, foram 5, e um deles é o sergipano. E essa cidade, o italiano, ele ovaciona muito até hoje os brasileiros. Eu mapei 38, mas eu já me falaram de 60 homenagens ao Brasil na Itália. Você chegou aí lá, né? Estive lá algumas vezes. Então, assim, você que esteve lá, sendo sergipano, sendo aracajuano, qual é a sensação de você ver? Como é que é esse clima, o italiano, em relação a esses pilotos e em relação ao Aurélio? A cidade de Ródano, a população italiana sofreu muito. Escassez de todos os recursos, frio, fome e medo de morrer. Então, porque nem todo mundo era partidário do regime que estava lá na época, então eles sofreram muito. E eles conseguiram passar isso de uma geração para outra. Você vê crianças hoje cantando a canção do Expedicionário em português, crianças italianas. Você vê jovens de 20 e poucos anos, que um amigo meu, quando eu contei a história do projeto, né, ele falou: então foi isso. O que foi? Não, eu fui na Itália, o pessoal fez uma maior festa comigo, eu não falo italiano, eles não falavam inglês, eu não sabia até hoje por que fizeram festa comigo. Ele estava com a camisa do Brasil. Porque o brasileiro era o único soldado que compartilhava comida, roupa e medicamento com o povo italiano. O americano lutou lá, o inglês lutou lá, mas eles foram basicamente a luta, eles não tiveram interação com o povo italiano. O brasileiro chega, já quer fazer amizade, a língua é muito mais fácil, então o calor humano foi diferente. E eles eram chamados libertatori. Então até hoje tem várias canções, várias homenagens.
desfiles cívicos, reencenação histórica em homenagem ao Brasil na Itália. Qual foi o dia que ele morreu? O Aurélio, 22 de janeiro. 2 de janeiro de 45. Esse ano agora são os 80 anos e eu pretendo estar lá, não sei se eu vou conseguir. Ele morreu exatamente como você falou, num retorno, né? Ele fez a missão e não retorno. Ele morre imediatamente ao ataque? É o que se suspeita, porque o pessoal eram escolhidos de 4 aeronaves. E aí alguém, segundo os relatórios, diz: Aurélio, salta, Aurélio, salta, Aurélio. Ele não responde. Então é possível que ele tinha que o tiro que identificou a aeronave talvez tenha machucado ele. E ele retorna, o corpo retorna? Os restos mortais dele foram resgatados e todos os brasileiros, os restos mortais foram levados para uma cidade chamada Pistoia. E até 1960 ficaram lá. Todo 469. No litoral aqui, nos torpedeamentos, foi 551. Ou seja, em uma noite morreram mais brasileiros em Sergipe do que em 8 meses de guerra na Itália. 551 é mais do que canadenses morreram no dia D. Então, esse evento dos torpedeamentos aqui foi um divisor de águas para o Brasil em vários aspectos, mas foi uma coisa muito expressiva. Sem exagero, a gente seria o nosso World Trade Center. Seria pior, porque eu fiz a conta. 551 em 42 era 0,85% da população de Aracaju. 0,85 hoje seriam por volta de 6 mil pessoas. O outro 800 foi 3.400, 3.500. No caso, voltando ao Aurélio, a família dele sabe então que ele morre lá. Isso. E fica esse tempo todo esperando para que ele retorne. Em 1960 foi criado no Rio de Janeiro o Memorial dos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Memorial Nacional dos Mortos da Segunda Guerra Mundial. É um monumento muito bonito. Tem uma estátua de um marinheiro, de um aviador e de um soldado das 3 forças. Bem grande. Isso é perto do aeroporto Santos Dumont, na Terra do Flamengo. Sem sombra de dúvida, você já passou, já olhou para ali, mas a gente não tem ideia do que tem ali dentro. Ali dentro tem um mausoléu muito bonito, em homenagem a todos que morreram em combate. E eu tem as lápides deles, e cada lápide tem uma caixinha com os restos mortais que vieram de 1960 de Pistoia para o Brasil. Em Pistoia ficou um não identificado, eles pediram para que ficasse por lá. E até hoje o cemitério lá em Pistoia é um monumento votivo, muito bonito, por sinal. O colega sergipano, médico da Polícia Militar, esteve lá tem 2 dias. Eu falei com ele, pediu essas dicas e eu expliquei para ele como é que funcionava. Ele foi lá e visitou. Eu tive lá, tirei foto. E tem uma plaquinha com o nome de todos os brasileiros. Eu tirei fotos dos sergipanos que morreram lá, ficaram enterrados lá em Pistoia. E tive no Rio de Janeiro e fiz a foto da lápide de cada um. O último sergipano que morreu foi um soldado Lino Pinto dos Santos, de Japotã. E a família, tive em contato com a família, eu conheci a irmã dele, Dona Honorina, ela faleceu tem mais ou menos. Mas eu tive contato com ela, com a sobrinha do Lino, e eles pensavam que o corpo dele estava na Itália. Eu disse: não, seu tio está no Rio de Janeiro. Eu mostrei a foto, ela ficou emocionada, ficou feliz de saber. De todos esses que você falou, por que o Aurélio tem uma mística assim? Porque ele se destaca? O Aurélio, assim, pra gente, isso começou tudo no grupo de aviação. Depois daquela palestra de segurança de voo que eu fiz, me botaram num grupo, e nesse grupo tinha um militar que ele era do destacamento da Força Aérea aqui. E ele mandou no grupo lá o artigo. Ele disse: Sergipano homenageado na Itália, e quase ninguém conhece ele em Sergipe. Aí eu não sabia, isso foi finalzinho de 2019. E tomei um susto, fiquei chateado, fiquei envergonhado porque não conhecia a própria história, e chateado porque ninguém contava bem essa história, né? E eu descobri 2 publicações. Uma do Júlio César, um jornalista sergipano apaixonado por aviação. Ele tem aquele Sergipe na Rota, aquela revista, você já deve ter visto, né? Que para mim é o melhor trabalho hoje de pesquisa da aviação em Sergipe. E ele cita o Aurélio, mas eu passei reto, não vi direito. E o Kleber Vieira escreveu um livro antes desse, um jornalista sergipano. E ficou por isso mesmo, não ficou aquela massificada, aquela informação massificada. Então o Aurélio foi a primeira pessoa que a gente descobriu. Você teve contato com herdeiros dele? Com a irmã, o cunhado e o sobrinho dele. Deixa eu vou aqui procurar aqui a foto para que todo mundo possa ver o rosto desse sergipano, né? Porque assim, você falou uma coisa interessante. A gente tem esse memorial no Rio de Janeiro, e a gente tem Ali. esse aqui, né? Esse é o busto. O anterior você tem ali na esquerda, na direita. Esse aqui.
Esse é um monumento na Itália. Esse aqui. Esse aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Na Itália. Vou mostrar. Eu vou botar com um detalhe. Aí tem uma coisa, né? Você falou que é bem interessante isso. A gente viajar o mundo, né? E não estou fazendo uma propaganda do povo americano, mas do nacionalismo americano, os valores da nação. Eu ouvi recentemente de um amigo que está morando lá dizendo assim: aqui a gente tem essa briga democratas e republicanos, mas quando o bicho pega, nós somos americanos. Ele é americano, inclusive. Mas a gente não tem esses memoriais. A gente vê, por exemplo, por toda a controvérsia, os Estados Unidos têm um memorial em Pearl Harbor. Eles fizeram questão de, olha, aqui morreram americanos injustamente, famílias, soldados. E a gente não tem isso. A gente, como você fala aí, nós temos sergipanos, 30... Você falou qual o número de sergipanos total na Segunda Guerra? Que você levantou? Juntando todas a lista que a gente tem hoje, por volta de quase 290. 290 brasileiros foram para a guerra. Deixaram sergipanos que foram 25.334 brasileiros. Quase 300 sergipanos que largaram a família, largaram tudo e foram defender a liberdade que hoje nós temos. E nós não temos um memorial. Nós não valorizamos essas pessoas. E nisso, você é membro de um grupo, que é o MENSE, que é para se criar o Memorial dos Náufragos, aqui em Sergipe. Eu queria que você falasse um pouco, quando você me contou sobre esse projeto, e é um projeto audacioso para que a gente saiba e sinta, eu queria que você contasse como é. Poxa, por que a gente não... A gente está perdendo a memória. Nós estamos em 2024 e a gente está cada vez mais esquecendo de valorizar o que foi feito, o que foi perdido para que a gente tenha o que tem hoje. E essas pessoas, um menino de 21 anos, 21 anos, sair daqui para defender pessoas que ele não conhecia, morrer lá, e a gente não reconhecer, não chegar e falar assim, poxa, olha o que esse cara fez. Me conta um pouco sobre o MENSE, esse memorial. O memorial eu apresentei para o Luiz Eduardo Costa, um grande jornalista sergipano, e ele falou: André, você tem que apresentar urgente para Belivaldo. Belivaldo era o governador, foi começo de 21. E aí eu apresentei para o governador Belivaldo, porque o Belivaldo já queria fazer o memorial dos náufragos. E aí eu falei: governador, parabéns. Se me permite uma observação, os náufragos são o começo da história. Vamos contar o começo, meio e fim, que envolve todas as circunstâncias. Ele gostou muito do projeto, das observações, mas ele não podia ir para a reeleição. Mas o Fábio, o Mitidieri, que assumiu logo em seguida o governo, ele herdou esse projeto, ele pegou esse projeto que já estava um estudo feito e ele deu continuidade. Ele está dando continuidade. Quem está capitaneando isso desde o começo é o Ezio Deda, que era do Instituto Boanese. Ele foi ele que criou o memorial, o Museu da Gente Sergipana. Então acho que ninguém é tão bem capacitado quanto ele aqui em Aracaju. Talvez tenha, enfim, mas eu acho que ele já provou por A mais B que a qualidade do trabalho dele. Então acho que está nas mãos das pessoas certas. Conhece bem de cultura, conhece bem de museu, conhece bem de sergipanidade. E está na mão deles. Então, se eu não me engano, foram 50 milhões que foi autorizado pela Alesi ao governo captar, para, na verdade, todos os 200 milhões de vários projetos culturais, para esse específico 50 milhões. Então, tem desapropriação de terreno, tem a construção do prédio e tal, tem várias fases isso aí. Eu já me coloquei à disposição, qualquer parte de consultoria técnica, mas tem outros pesquisadores aqui em Sergipe, muito melhores do que eu, por sinal. O pessoal da Universidade Federal de Sergipe tem um GET, o Grupo de Estudo Tempo Presente, que é muito focado em artigo, tese, dissertação sobre o tema. Já vem fazendo isso há um bom tempo, então ele está bem assistido em relação a isso. Como seria é um prédio, né, que você falou? Sim. O que ele teria? Eu não saberia dizer os detalhes. Ele tem alguns pavimentos em relação aos navios que foram torpedeados, mas eu não saberia detalhes. Esse memorial vai contar essa história. Vai contar a história dos náufragos e vai contar a ideia também usar recursos de imersão, né, de realidade virtual para você conhecer bem. O pessoal de arqueologia da Universidade Federal de Sergipe está
mergulhando para ver se encontra pelo menos 2 dos 3 navios. Já tem alguns alvos em potencial, mas não encontrou ainda. O professor Gilson Roberto e a professora Roberta Rosa estão capitaneando isso aí, são doutores em arqueologia. Então, mesmo sem não encontrar os navios, eles vão fazer o memorial dos náufragos com as informações que tiverem disponíveis. Nós estamos falando de 80 anos atrás. Sim. Tem alguém ainda vivo? Tem uma senhora chamada Valderez, ela mora em Maceió, ela era criança, só que ela não estava nos toperimentos desse dia, ela estava nos toperimentos do dia seguinte, que depois dos ataques aqui, o submarino 507 ele ainda seguiu para Salvador, e aí ele torpedeou mais 2 navios e atacou uma barcaça Jacira, ele não gastou um torpedo com ela, e a dona Valderez estava num dos 2 primeiros navios, desses 2 primeiros que ele atacou, e ela tinha, acho que 4 ou 5 anos, e colocaram ela numa caixa de leite moça. Ela ficou boiando acho que 1 dia ou 2 e resgataram ela. O pai dela estava vivo. Tem uma foto dela com o pai no hospital e ela tem 85, 6 anos. E dos que foram para a Itália? Dos que foram para a Itália tem 49, se eu não me engano, vivos ainda, dos 25 mil. Você conhece algum, pessoalmente? Conheci. E como é? Você olha no semblante dele e fica imaginando o que essa pessoa já viu. Porque eles foram para um país diferente, uma língua diferente, contra um inimigo experiente. E o alemão tinha muita experiência já em guerra em relação ao Brasil. O Brasil não tinha experiência em guerra, essa geração não tinha. E o outro inimigo era o frio. E foi um dos invernos mais rigorosos, de 44 para 45 na Itália. O Zacarias Isidoro Sergipano, que foi muito conhecido, um dos que foram lá para a Itália, ele é de Maruim, e ele falava que ele tinha mais medo do frio do que do alemão, porque eram temperaturas baixíssimas, vento, que piorava muito a sensação térmica, e o Zacarias Isidoro, inclusive, tem uma particularidade dele, ele ganhou a Silver Star. A Silver Star é a segunda maior condecoração dada pelo governo americano a um estrangeiro. Apenas 30 brasileiros dos 25 mil receberam, e o Sergipano foi um deles. Por bravura. Ele era conhecido como Louco de Pisa, o apelido dele, porque toda missão suicida ele era voluntário. Caramba, então, deixa comigo. Um campo minado, então ele sempre era destemido, né? Só que em Montese, uma das últimas grandes batalhas do Brasil, ele foi ferido, foi evacuado para os Estados Unidos e fizeram 19 cirurgias nele, foram puxar a ficha dele e disseram, olha, ele merece a Silver Star. Então, essa turma viu muita coisa que a gente não tem nem ideia, a gente tem uma ínfima noção disso aí. Tem o Dr. Sérgio Lopes, Sergipano, ele escreveu um livro sobre a aviação na Segunda Guerra, não só brasileira, do mundo todo. E tem uma frase do livro dele que eu gosto muito, sempre cito isso nas palestras, e numa época em que os aviões eram de madeira, os homens eram de ferro. Então, não tinha opção. Você tinha crianças de 19, 18 anos de idade pulando B-17, soltando bomba na Alemanha. E vice-versa. Então, tiveram vários casos de bravura, de heroísmo. Acontecia covardia também, que era crime. Não é que pegar mal não é crime, covardia, você desertar. E aconteceu de tudo. Então, por muitos anos, ainda é chamada The Greatest Generation, a melhor geração de todas, porque eles tiveram que mover mundos, literalmente, né? A guerra traz muita desgraça, mas também tem evolução tecnológica, GPS, internet, computação, jornada pressurizada, o uso da penicilina, criptografia, energia nuclear, corrida espacial, muita coisa começou ou acelerou na Segunda Guerra Mundial. A aviação foi um salto brutal. A nave jato, por exemplo, pressurizada. Então, a gente deve muito a essa geração. Para conhecer um pouco mais agora, ele tem um busto dele no memorial, né? Qual é o busto que está lá no memorial da gente, Sergipana? Tem algum... Do Zacarias não, do Aurélio esteve lá, ele estava lá inicialmente. Hoje ele está no Memorial do Sergipe, que é do professor João. Na Orla, né? Então, para as pessoas que querem ver ali, ter uma noção... Para lançar um material, primeira mão que eu estou compartilhando, um videozinho curto com meio que se fosse um roteiro turístico em Aracaju na Segunda Guerra Mundial. Eu mapeei 17 lugares que você pode visitar relacionados à Segunda Guerra Mundial. Dentro de Aracaju tem 17? Em Sergipe. Em Sergipe. Uma das coisas que eu gosto muito aqui no podcast
é que eu vou falar muito sobre Sergipe. Eu não sou sergipano. Eu cheguei aqui com 5 anos de idade. Sou maranhense. Mas é uma pena que Sergipe ainda não tem ainda esse sentido da história. E pouco sergipano sabe porque o que é o 13 de julho para Sergipe? Quem foi Barão de Maruim? Quem foi Tobias Barreto? Essas pessoas históricas que Sergipe tem, como Aurélio, como o Zacarias e tantos outros. Aqui a gente tem 2 memoriais. João Silveira, um grande jornalista brasileiro, sergipano. E era correspondente de guerra na Itália. Então, assim, a gente tem o Museu da Gente Sergipana, nós temos o Memorial de Sergipe, foi inaugurado agora, que é um memorial privado, que tem tanta história pra gente contar, tanta história pra gente saber, literalmente, sentir o que é sergipanidade, né? Quando eu conheci a história do Aurélio através de você me presenteou com esse livro, eu li, assim, cara, é muita bravura pra uma pessoa de 21 anos. Sim. E sergipano, cara, um aracajuano, velho. Se eu falar que você é eu te contei a história do Porreta. Poeta. Se eu falar que você é um cara porreta, o que você vai entender? Um cara legal. Porreta Terme é o nome da cidade italiana. De todas as cidades que o brasileiro ajudou a libertar, todas elas agradeceram até hoje. Só que a reação de Porreta tá inclusive nesse livro. Foi muito exagerada. E os soldados começaram a falar entre eles. Foi bom, foi maravilhoso. Foi que nem Porreta. Adjetivaram o nome da cidade. Onde se ouve mais o termo Porreta? Nordeste. Arretado e mulher arretada são derivados do Porreta. É outro link que eu vejo do Brasil e Itália, coisa boa. E sabe o que é mais ou menos um paralelo do Porreta para eles? Mingau. Aquilo foi mingau em italiano, né? Porque o brasileiro chegou lá e fazia o mingau para as famílias, é o que é o mais simples que tinha e dava para fazer rápido. Então até hoje eles gostam do mingau. O nosso grupo se reúne de vez em quando para a gente comer o mingau lá no Mangará. E no dia da libertação da Itália, umas datas específicas assim que a gente celebra. E para rever o grupo, para debater, e a gente sempre também normalmente a gente pega o mingau. Lá tem uma data, um dia especial? Tem. O dia mais especial para eles é o 25 de abril. É o dia da libertação da Itália, de 1949, é um feriado nacional. E eles têm algumas datas específicas de cada lugar. Gádio Montano, que é onde teve a Batalha de Monte Castelo, 21 de fevereiro. A conquista de Monte Castelo foi a primeira grande conquista do Brasil na Itália. Montese é por volta do dia 17, se não me engano, 17 ou 18 de abril. E logo em seguida, o 25 de abril, que é o dia da libertação da Itália. Teve ação depois, mas já estava no finalmente. E aí o dia da vitória, que é 8 de maio, é o dia da vitória da guerra na Europa, né? A guerra continuou pelo Pacífico. E essas datas são celebradas com a participação brasileira. Com a simbologia brasileira, né? Sim, sim. Eu vi um vídeo, você até discursa, né? Você tá na cidade lá. Isso, foi lá no ano passado, em Gádio Montano, a conquista de Monte Castelo. E eu perguntei se era aberto ao público, se eu poderia participar. Perguntei para o Giovanni Sulla. Giovanni Sulla é o maior pesquisador italiano sobre o Brasil na Segunda Guerra. E ele participar, você vai entregar uma placa para o prefeito. E aí eu fiz uma placa com resumo de Sergipe na Segunda Guerra em português e em italiano, e a lista dos sergipanos que morreram. Tem o nome, a patente, o local e a data que eles morreram, né? E eu fiz 2 placas, uma para ele e outra para o Sulla, só que apareceu o prefeito de Montese também, as 2 principais batalhas, então acabei entregando uma placa para cada um. Ele disse: você está me devendo uma placa, mas já paguei. E legal. Como eu vejo eles se esforçando para cantar músicas em português, eles cantaram Luar do Sertão em português numa missa, no final da missa. Então, formidável. E então, eu vou me esforçar para falar o italiano com eles, né? Treinei, eles foram bem gentis, falaram que entenderam tudo, mas eu li o resumo, os principais pontos de Sergipe na Segunda Guerra para eles. André, eu sempre pergunto, pra gente fugir um pouco. Tem 2 perguntas que tem que responder pra mim. Pra gente ter um pouco o link com o Bem Temperados em si. Um prato que te dá uma sensação boa, uma boa lembrança. Estrogonofe. De frango. De frango, tem uma razão?
Tava na época do curso de piloto lá em Piracicaba e todo dia a mesma coisa. Quando tinha o estrogonofe, que realmente mudava bem isso aí. E a moça que foi minha babá, a Josélia, você conviveu com ela e até hoje tá convivendo com a gente. O estrogonofe dela é formidável. Ela faz com coentro, ela usa algumas coisas diferentes. Lembra da infância também. E são boas lembranças, memórias afetivas. E não como isso por nada no mundo. Puder evitar fígado, eu evito. O fígado não vai de jeito nenhum. Não é minha primeira opção. André, com toda a história de Sergipe é rica e assim, infelizmente ela é pouco contada. Lamentavelmente ela é pouco contada. Então a gente tem que ser muito grato a pessoas como você que lutam bravamente para que essas histórias não sejam esquecidas. E é de se aplaudir esse trabalho que você faz com outras pessoas para que Sergipe, e uma passagem importante na história do mundo, que é a Segunda Guerra Mundial. Ela foi um divisor mudou o mundo. O mundo é um outro depois da Segunda Guerra Mundial, por muitas coisas. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre tudo isso que você contou pra gente. Bom, esse trabalho é um trabalho que eu estou dedicado há 5 anos, basicamente, com várias pessoas no grupo. O Dr. William foi quem escreveu esse livro. Na verdade, ele transformou a apresentação dele nesse livro, e a apresentação dele foi que eu convidei. Porque a esposa dele, Dona Giulietta, eu falei Dona Giulietta, que é Giulietta Panfilho, então ela falava italiano, e a gente ia entrar em contato com a prefeitura lá da cidade que homenageou o piloto sergipano. E aí ela, poxa, mas não fala italiano o suficiente para fazer uma carta para uma prefeitura. E o William, ela comentou com ele me encontrou no shopping, você falou com a Giulietta sobre uma história da Itália, então eu contei para ele caiu de cabeça no projeto, ajudou muito e expandiu bastante. Então temos Francisco Leão, tem a Roberta Rosa, Graziele Barreto, o Major André Barreto, tem várias pessoas que participam do grupo, uns mais, outros menos, porque por causa da disponibilidade, família, tempo, trabalho, enfim. E o nosso grupo tem uma certa robustez hoje em certos lugares, nos encontros de veteranos. Poxa, o pessoal fica feliz com o trabalho que a gente faz, dá os parabéns, se inspiram. Algumas coisas, teve um rapaz da Paraíba que, poxa, né, como foi que você começou isso aí, que eu quero fazer isso aqui também, tá inspirando outras pessoas. E isso chegou na Itália. O Giovanni Sula, como eu falei, é o maior pesquisador italiano, e ele mandou pra gente uma cruz com estilhaços de bomba da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente colocou emoldurou numa caixinha, e aí eu tomei liberdade de intitular isso La Forza della Fede, a força da fé, que passado uma guerra, 80 anos, o tempo, a erosão, a gente não pode perder a fé na missão. Essa é a principal mensagem que eu passo, não percam a fé na missão, porque não é fácil. O Dr. Carlos Pina, decano do Tribunal de Contas, nos ajudou muito nos eventos de 2022, que a gente fez um seminário, um evento na Orla Grande. Ele costurou muito desses órgãos para poder fazer isso. E eu botei essa cruz lá no 28BC, no Espaço Cultural, em homenagem a ele, pedi licença à família, o filho concordou, estava lá na inauguração, porque ele me chamava de o abnegado, porque a gente não ganha dinheiro com isso. Pelo contrário, a gente sacrifica com o tempo que a gente tem com a família. Eu, como piloto, já passo pouco tempo em casa, ainda tempo que eu passo, às vezes não fico com eles, vou fazer coisas do projeto, como hoje aqui. Mas eu acho que a gente não pode perder a fé na missão, porque é uma coisa muito maior do que eu e você juntos. A história, exemplos, as pessoas precisam de bons exemplos, e essa geração deu muito bom exemplo. André, só tenho que agradecer a presença, um bate-papo muito legal, muito esclarecedor e só aprendizado mesmo. A gente sempre terminar também agradecendo. A gente tem nosso patrocinador Casa da Música, que está presente, parceiro, para nos ajudar aqui. Você que assistiu esse episódio, deixar o seu comentário, conhecer o trabalho do André, conhecer o trabalho do William Soares com o livro. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta, porque isso ajuda a impulsionar e mais pessoas conhecerem a história do André. E como eu sempre encerro,
Semana que vem, mais uma entrevista. Aliás, semana que vem não, corrigindo. Agora temos uma mudança, você já percebeu. Passamos a ter 2 entrevistas por semana, toda segunda e toda quinta. Então, até a próxima entrevista, que eu possa trazer para vocês sempre um bate-papo muito bem temperado. Até lá. Tchau, tchau.